esclarecimento. Um membro, porta-voz da CNE, não pode desconhecer a lei. E não pode vir a público continuamente classificar os centros de escrutínio como ilegais quando a UNITA vem com divulgação de dados. Mas quando o MPLA diz que também tem o seu centro de escrutínio, fica no mutismo completo. É tudo isto que não credibiliza as instituições, e aqui vai uma chamada de atenção a estes responsáveis. Tenham serviço à nação, parem o serviço ao Partido do Estado. Nós não vamos abdicar de fazer o nosso trabalho com a transparência e o rigor e a responsabilidade que nós assumimos. Portanto, a verdade eleitoral é que tem que ser respeitada. Não a verdade do senhor que quer o partido A ou o partido B com vantagens, mas a verdade das atas síntese que a própria CNE produziu, que são exatamente estas atas síntese que nós estamos a levar como elemento de referência e que dão mandatos distintos daqueles que a CNE até aqui assumiu. Portanto, é tudo. Olhamos para o processo em Angola, há outras formas de recorrer. Se não estiverem de acordo com o resultado da CNE, podem ir para os tribunais. A rua é uma possibilidade também? Como disse, estamos à espera que a CNE assuma os resultados definitivos. Só nesta situação é que nós podemos tomar decisões. Portanto, até lá, nós não podemos tomá-las. Se, eventualmente, a CNE desrespeitar as próprias atas síntese produzidas pela CNE, portanto, este é que é o lado grave desta questão. Nós, neste momento, não estamos a fazer um discurso político de interpretação, nós não estamos a fazer um discurso especulativo, nós estamos a falar de provas factuais. Nós estamos a falar das atas assinadas produzidas pela própria CNE. Então, estas são as atas que nós estamos a levar como consideração. Se a CNE se desautoriza e, ao limite, não considera esta verdade eleitoral, nós vamos, como primeiro recurso, naturalmente, aquilo que a lei nos impõe, à própria CNE, depois as instâncias judiciais que o país tem. Mas eu quero dizer que nós estamos praticamente com estas instâncias esgotadas, porque em todo este processo nenhum daqueles gestores estratégicos mostrou maturidade e responsabilidade. Diria mesmo, não mostrou seriedade. Todo este processo foi conduzido com imensas violações, com a diferença de que nós nunca deixamos de mover os respectivos processos de correção. Mas a UNITA aceitou estar dentro do processo e dizia-me que isso pode ter consequências. Qual é a consequência? É aceitar o resultado? Como disse, nós fomos experimentando as instituições. E quem foram as instituições? O MAT. E o MAT saiu completamente numa ilegalidade. Estamos a experimentar a CNE, o Tribunal Constitucional, que liminarmente foi recusando todas as reclamações, embora tenha ainda algumas por responder. A Procuradoria-Geral da República, que é outra pouca vergonha deste país, não fez rigorosamente nada de todas as reclamações que nós fizemos. O Supremo Tribunal, que tem nas gavetas, não fez nada das reclamações, mas não é irrelevante esta experiência que nós estamos aqui a reportar. Elas são relevantes porque elas nos permitem responder a um elemento que é também jurídico-legal, que é esgotar o direito angolano. Nós não podemos recorrer a qualquer espaço de caráter externo sem esgotar o direito angolano. E nós estamos a esgotar o direito angolano. E nós não vamos abrir mão de exigir o respeito escrupuloso pelo voto das urnas. Portanto, esta é a posição que temos, com muita tranquilidade. Respondendo à sua última pergunta, a Constituição de Angola é clara. A Constituição de Angola não proíbe o direito à manifestação do seu povo. E, portanto, se alguém entender usar, este é um direito constitucional. Um direito constitucional que não pode, em circunstância alguma, em circunstâncias em que seja usado, de receber repressão. E, portanto, eu penso que nestas questões todas há que ter a calma necessária, a responsabilidade perante o momento. Nós temos noção que estamos num momento delicado, temos noção que estamos a lidar com um partido-Estado que pensa que a governação é uma herança permanente e não é. Um partido arrogante que nos foi mostrando falta de humildade, falta de diálogo, e nós vamos continuar a insistir nas pontes necessárias, na capacidade de diálogo, mas acima de tudo a verdade eleitoral. E esta verdade eleitoral, por via das atas assinadas, deve merecer um tratamento bastante atento das instituições e cuidadoso. Muito obrigado. Ontem esteve no funeral de José Eduardo dos Santos, conversou com o presidente português, com outros líderes
líderes que aqui estiveram. Marcelo Rebelo de Sousa enaltecia a atitude responsável dos políticos angolanos e a maturidade do sistema democrático. Estaria o presidente português a ir longe demais quando fala da maturidade do sistema democrático? Bom, sistema democrático não estamos minimamente de acordo porque o sistema que temos é partidário, infelizmente. E carece de reformas sérias. Nós já tiramos várias conclusões deste processo todo. E uma das conclusões mais importantes, que particularmente o governo angolano, em fim de tempo, deve ter o cuidado de tirar, é a posição das populações. O povo angolano tem vindo a demonstrar o crescimento e uma maturidade demonstradas, inclusive, nos resultados da capital. Estas eleições também nos demonstraram outra circunstância. O voto rural manipulável, onde as pessoas têm menos direitos, onde têm menos informação. E há aqui cenários bastante definidos para um e para outro caso, mas a demonstração feita ontem no âmbito da cerimónia fúnebre a José Eduardo dos Santos foi forte, foi fortíssima. Eu vi algo que não me envaidece, mas que não deixa de ser relevante. Eu vi todo um povo, inclusive com camisolas do MPLA, a aplaudir o presidente da UNITA. Em frente aos dirigentes do MPLA, naquele cenário, a demonstrar claramente para onde foi o seu voto. Onde muitas vezes o vestir uma camisola não significa que se votou naquela camisola. Muitas vezes é necessidade de vestir apenas, falta de roupa. Outras vezes resulta também da necessidade de comer, enfim. Mas o voto é secreto e naquele cenário ver uma área onde tinha um espaço bastante preenchido de pessoas com camisolas do MPLA a aplaudirem e a elogiarem o presidente da UNITA com dirigentes máximos do MPLA ao meu lado, deve ser olhado como um sinal de que os angolanos não só cresceram, têm noção do seu voto e não me parece que estejam disponíveis para ver o roubo do seu voto em termos futuros. Portanto, esta é claramente uma percepção. Estivemos aqui há 30 anos, nas primeiras eleições, sabemos como terminaram, o cenário é diferente, cenário de confronto de rua é completamente afastado das intenções da UNITA e dos políticos angolanos. Essa maturação foi também consequência de todo o trajeto que nós fizemos. É preciso termos também a humildade de reconhecer que se nós hoje estamos de algum modo a colher algum espaço de maturidade, ela resultou da trajetória toda, dos atos do passado, do trabalho de todos os que estiveram aqui até hoje, e hoje não temos nenhuma dúvida que aqui quem está armado é o Governo, através das Forças de Defesa e Segurança, mas estas Forças de Defesa e Segurança também nos estão a dar um sinal forte de maturidade. É preciso termos também sobre isto muita atenção. Aqueles dirigentes cristalizados que foram para estas eleições a pensar que ganhamos a guerra, como me foi dito numa reunião. Nós ganhamos a guerra. E este país não pode ser governado senão por quem ganhou a guerra. Estão a ter respostas da população. A população não vai atrás destas declarações. As forças de defesa e segurança não vão atrás destas declarações. E o angolano está a mostrar que deve ter dirigentes responsáveis, dirigentes com a transparência suficiente e a coragem para respeitar o povo que temos, porque o soberano aqui é o povo. E ficou muito claro aqui que nós temos que partir para uma ampla reforma das instituições, porque o povo pronunciou-se de forma muito clara que o tempo do partido único tem que ser deixado para trás, que precisa de uma nova Constituição, precisa das autarquias. Isto é um sinal claríssimo que ficou demonstrado no voto e, portanto, nós ainda temos esta questão da verdade eleitoral, para depois termos a questão de vermos o que é que o povo nos disse e irmos de encontro a estas exigências, porque temos um país extremamente rico, cheio de potencialidades que não justifica os níveis de pobreza, de exclusão. E vou falar aqui da comunicação social. Os seus jornalistas seguramente têm acompanhado a pouca vergonha da televisão pública de Angola e da Zimbo, órgãos tutelados pelo governo angolano, que desde o início
do processamento dos resultados eleitorais estão num trabalho vergonhoso, portanto, absolutamente vergonhoso, de caráter partidário, com pessoas que pertencem aos serviços de inteligência convidados para o estúdio, sem pluralidade, sem contraditório, numa intoxicação sem precedentes e em violação à lei, em todos os níveis. Portanto, isto diz também que o MPLA não está tranquilo e devia estar, porque esta maturidade que o povo manifesta, que nós temos tido, tem encontrado efetivamente uma grande diferença na postura dos órgãos públicos, nas instituições, que não estão a saber estar à altura do desafio. E deviam parar com esta pouca vergonha. Pessoas que são instrumentalizadas, bocas de aluguer, absolutamente de irresponsabilidade absoluta e de absoluta falta de deontologia jornalística. Eu gostava de já ter ouvido o Sindicato de Jornalistas, que tem sido um órgão extremamente atuante, à altura, pronunciar-se sobre esta ausência total de pluralidade e de deontologia jornalística, que também é um mau serviço, péssimo, que se está a prestar ao país. Muito obrigado, engenheiro Adalberto Costa.